O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco, que Deus abençoe. Olha, receba o meu abraço, que Deus possa lhe abençoar e vai abençoar. O programa Noite com os Adoradores de Deus só está começando. Nós vamos ter uma abençoada adoradora de Deus. Já já você vai poder conhecer essa jovem que já me disseram que é muito talentosa. Já nós vamos constatar isso. Mas antes de eu trazê-la para fazer parte aqui do nosso programa, eu quero trazer um recado de Deus para o seu coração. Muitas pessoas dizem que tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Cuidado com esses ditados furados. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, declara o seguinte: pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Observe, ela está entre fé e amor. O que sustenta a minha fé? O que sustenta a minha esperança, que é uma expectativa de algo bom que vai acontecer no futuro. É diferente da fé, mas a esperança ela não morre, porque a nossa permanece. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz, que coisa interessante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus. Olha agora, ó, esperança nossa. Jesus é a nossa esperança. Eu tenho certeza, Lamentações 3:26 declara: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a sua salvação. Jesus é a nossa esperança. É, povo de Deus, temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Vamos embora. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. 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 O programa Noite com os Adoradores de Deus.
Jesus é a nossa única esperança. A esperança é algo muito bom. Cuidado com esse ditado furado, hein? A esperança é a última que morre. Não, a nossa permanece. 1 Coríntios 13:3, eu falei no início. Permanecem agora a fé, a esperança e o amor. A do mundo morre, a nossa permanece com a expectativa de algo bom que vai acontecer no futuro. É diferente da fé. E nosso programa, Noite com os Adoradores, tem, né, esse perfil de trazer pessoas que cantam, pessoas que adoram, mas nós deixamos o dono da festa no centro, que é o nosso Jesus. Ele não pode ficar de fora de nada da nossa vida. E falando em adorador, falando de música boa, nós estamos recebendo aqui no Noite com os Adoradores de Deus pela primeira vez a adoradora cantora Gabi Araújo. Vem pra cá, menina de Deus, seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, que Deus possa usar a sua voz, seus depoimentos para ajudar muitas pessoas em casa. É um prazer poder estar aqui e vê-lo, Senhor, pessoalmente, Eita, gente. coisa boa. Poder cooperar com todos vocês. Muito obrigada mesmo. Maravilha. Olha, fica à vontade, esse sofá é todo seu. Mas antes de nós iniciarmos, Gabi, o nosso bate-papo, nós preparamos um VT, falando um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E você em casa vai poder constatar um pouquinho da trajetória da Gabi. Depois desse VT, nós voltamos com muita música boa e também um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se liga no VT, já já voltamos. Diretamente da Grande São Paulo, Gabi Araújo é uma cantora que tem construído sua trajetória na música com dedicação, sensibilidade e um propósito bem definido: adorar a Deus através da sua voz. Seu contato com a música começou cedo. Aos 7 anos de idade, ela já cantava e, desde então, desenvolveu uma forte conexão com o louvor e com a missão de ministrar através da canção. Sua caminhada também foi marcada por importantes experiências no cenário gospel, participando de ministrações, eventos e dividindo momentos com grandes nomes da música cristã nacional. Como backing vocal, teve a oportunidade de cantar ao lado de artistas consagrados, ampliando ainda mais sua bagagem musical e ministerial. Em 2021, deu um novo passo em sua carreira com o lançamento de seu primeiro single autoral, O Caminho, apresentando ao público uma mensagem marcada por fé e adoração. Agora, em 2026, Gabi Araújo apresenta Presença do Pai, um lançamento que reafirma sua identidade musical e seu compromisso de levar pessoas a uma experiência mais profunda com Deus através da música. Hoje ela segue cumprindo seu chamado com excelência, usando cada canção como um instrumento de adoração, fé e entrega. Eu te adorarei no mar, no vento temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Maravilha, é um pedacinho aí do que vai ser abençoado aqui. A Gabi Araújo, mais uma vez, seja bem-vinda. Aquela saudação para quem está em casa agora nos assistindo. Fica à vontade. Todos que estão em casa, muito obrigada por abrir a porta da sua casa através da televisão, para nos receber, para me receber. Sou muito, muito grata ao Senhor. E eu espero que você seja abençoado nessa noite, com tudo que vamos conversar, com todos os louvores. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Pastor Fernandes, muito obrigada mesmo. A alegria é toda nossa de recebê-la. Mas você não veio sozinha, não. Estamos recebendo também ali no teclado o Alex Avelino. Alex Avelino, seja bem-vindo. Nosso boa noite, Obrigado, meu querido. Fica à vontade para dar sua saudação. Muito feliz de estar aqui acompanhando a Gabi. A gente está junto já há um tempo, né, trabalhando em outros projetos também. E muito obrigado, pastor, pela recepção e por nos receber aqui essa noite. Maravilha, Obrigado. a alegria é toda nossa de recebê-lo. Nós vamos começar esse bate-papo. Eu faço essa pergunta para todos que vêm, porque todo mundo tem um início, né, Gabi? Sim. Essa raiz, eu sempre pergunto assim, a raiz musical que você tem, né? Ela veio da sua avó, todos dizem que veio de vovó. Não sei se você veio da sua avó, do seu pai, da sua mãe, se você já nasceu no lar evangélico, envolvida também com a música. Conta para mim como que veio essa raiz musical que você realmente descobriu, que você realmente cantava para Cristo. Eu nasci no berço em um lar cristão. Olha aí, tá vendo? A minha família, minha mãe, meu pai, desde pequenininho já levava eu e meus irmãos. Somos em 4, eu sou ali a do meio, tem a mais velha, meu irmão, eu do meio e a mais nova.
Então, sempre nós íamos para a igreja, desde novinhos. E eu comecei muito cedo. Na verdade, eu falo que a música foi apresentada para mim, porque eu não tinha talento algum. Mas o meu irmão mais velho, o Jason, ele já tocava, começou a tocar violão ali desde muito novo. Olha. Minha mãe regia o grupo das irmãs, na época, né, o círculo de oração. E então eu já tinha aquele contato dentro da minha casa, pequenininha, né? Meu irmão tocando violão no quarto, ensaiando, minha mãe tirando as músicas das irmãs e eu lá já naquele ambiente. Até que um dia eu tive o interesse de, eu quero cantar na igreja, mãe. Né? Cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero cantar na igreja. Aí, só que eu não tinha o domínio, a habilidade de cantar. Nisso, meu irmão me pegou assim pela mão, me levou para o quarto e falou assim, Gabi, então vamos ensaiar. Até me lembro que a primeira música que a gente ensaiou foi aquela, Fico feliz em vir em tua casa, bem pequenininha. E ele foi me passando assim, nota por nota. Faz essa nota que tocava no violão. Ele faz essa nota. Então, aqui foi desse jeito que foi me apresentado a música, né? E aí você surgiu, a Gabi Araújo, mas teve uma época, né, que você realmente se centralizou e falou assim, não, então é isso que Deus quer que eu faça. Você lembra com detalhe quando realmente Deus bateu o martelo e falou, é isso que eu quero que você faça, e você assumiu a sua postura de adorador. Você lembra com detalhe? Sim, olha, durante a minha vida, eu sempre gostei de ministrar na igreja. Então, chegou uma época onde eu não conseguia ver essa distinção. E eu amo fazer o que eu faço, que é cantar e que é louvar ao Senhor. Que legal. Então, quando chegou ali na fase da minha adolescência, principalmente quando a gente está ali entre 14 e 15 anos, que está ali para decidir o que você vai fazer da sua vida profissional, que você vai, né, trabalhar, entrar no mercado de trabalho. E eu me lembro que eu já regia ali o grupo da mocidade, muito nova, me colocavam para desenvolver. E eu falava assim, Senhor, como eu gostaria de poder trabalhar com isso, que é o que eu amava fazer. E o Senhor sempre vinha ministrando em cima desse desejo no meu coração. Confirmando o seu chamado. Confirmando, fazendo promessas. Desde pequeno o Senhor fazia promessas. Que bom, que maravilha. E para mim foi um privilégio muito grande ter tido a chance e a oportunidade. Quando chegou ali nos 16, 17 anos, ficou aquela dúvida se realmente eu seguiria, né? Porque é por causa da pressão familiar, às vezes acontece, né? Com certeza. E para muita gente, não é um trabalho, né? Infelizmente. Seja músico, seja cantor, trabalhar com música é algo difícil. Muita gente não aceita. Mas o Senhor foi confirmando os passos, foi abrindo as portas, foi movendo os caminhos para que eu pudesse ter o privilégio de fazer o que eu faço hoje. Que maravilha. Aí surgiu Gabi Araújo, que agora vai nos abençoar, vai nos presentear. E você em casa, você vai ser ministrado com essa canção. A primeira canção, Eu Vou Seguir com Fé, porque a Gabi tem seguido com fé. Gabi Araújo aqui no Palco dos Adoradores de Deus, Eu Vou Seguir com Fé. Vamos adorar ao Senhor, você que está em casa. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou
nas alturas sou filho de Deus. Escute. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Maravilha! Gabi Araújo aqui no Noite com os Adoradores. Eu vou seguir com fé. Todos nós temos que seguir com fé, porque a fé é o que nos dá a vitória. A Bíblia diz, a fé é que vence o mundo, a nossa fé. E você teve fé para seguir. Sim. A Gabi está aí. Agora, quando você olha para trás, aí você imagina aquela menininha que começou cantando ainda na infância, né? Imaginava que Deus ia conduzir para esse propósito ministerial. Você chegou a pensar assim, será que é isso? Você Com imaginava? certeza. Olha, eu sabia que eu ia... Eu sabia, desde pequenininha eu já sabia que eu Já ia tinha seguir. essa certeza no eu coração. Tinha, porque desde criança o Senhor sempre falava, não só através da sua palavra, mas o Senhor usava pessoas. Minha mãe falou que quando eu nasci, um irmão usou ela na igreja e falava, eu vejo na cabeça da sua filha um fogo. E eu sei que esse fogo é o fogo do Espírito. Glória, Então, eu me vejo guardada desde pequenininha. Então, eu sei que o Senhor é quem conduz e quem faz é o Senhor. Então, eu já tinha essa certeza no meu coração, essa sede, essa garra de fazer. É óbvio que em determinados momentos da nossa vida, através de algum tipo de dificuldade que acontece, né? A gente fica ali, né, pensando, Senhor, é isso mesmo? Porque quando Deus falou para mim, eu morava, pastor, em uma comunidade que se chama Paraisópolis. Olha aí, conhecemos. Conhece? E na época, Paraisópolis não era tão evoluído quanto é hoje. Ainda sim, falta sim. muita coisa. Sim. E o cenário, que nem minha casa, ela era uma rua alta. E no meu quarto tinha uma janela assim que dava acesso às ruas de baixo. Então o cenário que eu via, pastor, não condizia com o que nada que o Senhor tinha falado. Mas e eu dormia, colocava numa beliche, que era um quartinho assim, 3x3, e dormia os 4 irmãos. Tinha 2 beliches. E eu dormia na beliche de cima, uma época que a gente ia revezando, né? Para ver quem ia ficando na janela. E eu dormia, às vezes, olhando para a janela. E ali eu orava, desde pequena. Eu me lembro que eu tinha, 9, 10 anos. E eu falava, Senhor, como? Eu me perguntava isso. Porque quando eu olhava o cenário embaixo, assim, era de muita escassez. Surgia dúvidas. Muita escassez. Mas quando eu olhava assim, o cenário do alto, que Deus falava, Gabi, olha para o céu. E eu olhava para o céu, era tão lindo, eu via as estrelas. E eu falava, não, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, que trouxe à existência as coisas que não existem. Eu tenho certeza que se hoje eu vejo um cenário onde para mim há escassez, para o Senhor é poderoso para fazer
e trazer a existência. E ele muda tudo. E ele muda tudo. Muda. Presta atenção você em casa. É importante, a fala da Gabi é de suma importância porque você vê que ela manteve a expectativa naquilo que Deus já prometia. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas perdem. Foi o início do programa, eu falei sobre esperança. Esperança é uma expectativa que de algo no futuro vai dar certo. A esperança é uma coisa boa, é diferente da fé, né? Fé é a certeza, a convicção daquilo que você não vê e aquilo que você não consegue apalpar. Então isso é a fé. Você vê as coisas acontecendo, um exemplo, a família, né? Você vê toda a sua família sentada na poltrona da igreja. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está falando, não, a minha família, todo mundo um dia vai sentar aqui. E você segurou essa expectativa e aí por isso que surgiu. A Gabi está aí louvando, adorando. Agora, pós essa questão, a questão da preparação da voz, a escolha do repertório, né? Você tem um produtor, você tem uma galera por trás que lhe auxilia nisso, ou Deus dá tudo para você, que eu estou vendo aqui que depois as outras 2 canções é composição sua, Não, você também compõe. composições minhas. Eu quero saber como é que surge isso, como é que você compõe, você vai nas igrejas também, tem ao vivo, tá ali o Alex, já vou bater um papo com o Alex também, e eu queria saber de você, como é que dá para montar tudo isso para você sair e atender aí os congressos, igreja, etc. Ah, com certeza dá para montar. Eu tenho uma assessoria que está cuidando de mim, que é a Natsa Music, né? Que Natsi. é a gravadora, produtora, que legal. faz toda a minha assessoria hoje. Mas em relação à composição que o senhor tinha falado, né? Sempre nasce de um jeito muito simples, né? Sempre nasce de um jeito muito simples, ou com violão. Normalmente me vem sempre melodia na cabeça, ou alguma mensagem que inspira, né? Alguma palavra que eu escuto que acaba me inspirando. E ali eu vou criando e vou fazendo, levo pro meu irmão, que o meu irmão é o meu produtor, né? Olha que Porque ele é bacana, hein? maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Então, e aí ele fala, nossa, isso aqui ficou bonito, isso aqui ficou legal, vamos fazer assim, vamos fazer, né, assado. Tem todo um cuidado, todo um preparo. E ele que cuida de toda essa parte, né? Bacana. Isso é legal trabalhar com família que dá tudo certo. Às vezes tem, né, uma discordância. Mas é normal. Isso aí Mas é normal. mas Pro isso bem bom. do trabalho. Isso é acontecer porque existe a boa discussão. Exatamente. Tem uma boa pro discussão. bem do trabalho. Exatamente. E as discussões, às vezes as pessoas elas falam assim, não pode ter discussão, não, mas discussão é uma coisa boa. Eu ouvi o pessoal do Roupa Nova, eles têm mais de 45 anos juntos. Aí perguntaram assim para o Nico, o Fernando, falou assim, vocês nunca discutem? Ele falou, claro que a gente discute, mas para solucionar os problemas da banda, não para dissolver a banda. Olha que interessante. Isso é verdade, isso é entendeu? verdade. As discussões sem Alex, meu querido, deixa eu falar com você. Você é tecladista e quando a Gabi chega com as ideias, você fala assim, eu sei, mas se fosse assim não ficaria melhor? Acontece isso ou você já vai, não, assim ficou legal, vamos que vamos. Como é que funciona para você? Não, rola troca de ideia, né, pra gente Boa. definir. Não, se a gente fazer assim, fica legal. Então é bom também a gente ouvir a opinião da cantora pra gente ter uma base e construir uma ideia em cima disso, né? Que legal. Quanto tempo você já acompanha a Gabi Araújo? Desde 2024 que Olha, a gente tá junto. olha aí. A gente trabalha, como eu falei antes, né? A gente trabalha em outros projetos e a gente tá junto aí desde 2024. E você desde criança, ou como que você descobriu que realmente você nasceu para ser um tecladista? Olha, é uma história bem engraçada porque eu vim de berço evangélico, né? Meus pais são cristãos e meu pai, o sonho dele era ser músico. Olha aí. Só que, como ele trabalhava muito, então ele não tinha o tempo para poder estudar. Então, o que ele fez? Ele comprou um teclado para minha mãe aprender a tocar. Só que, nesse detalhe, eu ia lá no teclado, ficava tocando, que mostrava assim as notas, e eu ficava tocando, e meu pai via que eu ficava tocando. Olha aí, ele falou, bicho. vou colocar você numa escola. Aí tá bom, ele me colocou numa escola em 2013, e eu pegava cifra, assim, para poder tocar na igreja. Eu comecei a tocar na igreja em 2013, e faz 13 anos que eu toco teclado, né? Então, sempre toquei na igreja, sempre fui do ministério. Que legal, que legal. Veja você como Deus... É interessante como Deus trabalha, né?
Deus, ele é um Deus tremendo. O pai dele compra o teclado para a mãe aprender. Vai o Alex na curiosidade, bing bong, tá ali. E papai tá ouvindo, né? Papai tá ouvindo e falou assim, esse menino tem futuro. O meu sonho não foi realizado, eu vou realizar através de Alex. E aí aí surgiu o Alex na velhice. Ótimo músico. Que legal, que legal. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê muitas habilidades, capacidades, muitos campos harmônicos para você criar coisas boas e que se torne um músico cientista da música, que eu chamo de músico de estúdio. Aquele que vai lá, a partitura está aqui, eu quero assim, você vai... Que Deus te abençoe, amém. É muito legal. Ao longo da sua caminhada, a música deixou de ser apenas algo que você gostava e se tornou missão. Isso é importante. Em que momento isso ficou claro para você que não era só cantar, era uma missão que Deus estava lhe dando? Porque cantar para Deus é uma missão. Tem muitas pessoas, não, é a minha carreira, cuidado. Eu não tenho carreira com Cristo, eu tenho missão, eu tenho chamado com Cristo. É isso que é difícil as pessoas entenderem, Gabi. Eu queria que você até desenvolvesse. Estou vendo que você ainda é jovem, né? É uma jovem aí que está já com Cristo. Então tem muitas pessoas que não, a minha missão, a minha carreira, talvez a pessoa não chama missão. Então é um chamado. Quando que você realmente teve certeza, não, essa é a minha missão, é isso que eu vou fazer para Cristo. Você lembra? Lembro, eu lembro. Como eu falei, eu sempre tive esse desejo desde criança. Quando eu estava ali na fase da minha adolescência mesmo. Eu sei que o Senhor, Ele separa pessoas para viver o seu propósito. Assim como antigamente Ele ungia com óleo aos reis, né, como Davi, aos sacerdotes, como Arão. Eu sei que o Senhor, hoje a gente não usa mais simbolicamente, né, nenhum tipo de material, mas o Espírito Santo de Deus. Ele capacita. Ele é quem capacita e que faz essa separação. Então eu entendi que a minha vocação, se eu não conseguisse fazer a minha vocação direito, eu não ia atuar em área nenhuma, não ia dar certo em área nenhuma. Então eu queria seguir aquilo, porque eu sabia que não era sobre mim, mas sobre a mensagem de Cristo mesmo na cruz e sobre as pessoas que precisavam ser alcançadas através de mim. Mas é engraçado quando a gente fala, né, sobre a gente mesmo, mas somos um instrumento de Deus. Quando você olha para você e você fala, eu sou um instrumento de Deus, eu preciso obedecer a esse chamado, me posicionar e seguir sem temor, porque o temor muitas vezes está ali, né, querendo nos cercar. Mas é aquelas, quando nós precisamos olhar para o alto. Porque se a gente olhar muito para os lados, o que a gente encontra dos lados tenta nos afligir e modificar aquilo que o Senhor já colocou em nós. Então é sempre olhando para o alto. Então quando eu cheguei ali na minha fase dos 18 anos, eu já sabia da minha separação para esse chamado, que era cantar, que era levar a mensagem de Cristo através da música, através da voz. Que maravilha. E você trilha esse caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostei desse título que você colocou, o artigo definido. O caminho, não é um caminho, não. Usou o artigo, único. Definindo um único. Canta pra gente então essa canção. Sim. Mais uma vez, Gabi Araújo aqui no Adoradores, O Caminho. O caminho dado, lá está o Salvador. Ao olhar não me encontrou o amor carregando a minha cruz. Ao Calvário andava a luz, ao olhar não me encontrou
morreu em meu lugar. Fica à vontade, sente. Eu queria perguntar para você a importância. Essa canção é sua, composição sua. E de onde vem esses graves todos, menina? Primeiro que eu tô rouca, um pouquinho, então já ajuda. Mas eu sou contralto, né? A região é Tem grave. uma região é grave. Bonito, é difícil cantar os graves. Tem uma região... E antigamente era meio difícil acompanhar as músicas, né? Gospel, porque só tinha cantores lá no alto, né? Galera E eu gosta de vivia cantar. sonhando, mas eu aceitei o meu Boa. lugar. Não, isso aí é um estilo, isso aí é uma... Aceitei ali o meu lugar. O pessoal chama de perfil, né? Seu perfil musical, isso é muito importante. E essa canção, qual a importância dessa canção para você? Quando que você lançou ela? Eu lancei essa música em 2021. Eu já tinha outras músicas autorais, mas quando a gente fez essa música, quando eu fiz essa música, eu fiz ela junto com meu irmão. Foi uma música muito... A forma que ela foi feita foi muito bonita. Porque eu falo que foi feita ali entre família. Meu irmão chegou e falou, Gabi, eu tô com uma melodia na cabeça. E ele tocou o começo da música, fez paparararararará, fez assim no violão. Falei, nossa, que lindo, Jason. Essa música tem que ser uma música que fale sobre o Calvário. Tem que ser totalmente centralizada em Cristo. E quando a gente começou a criar ela, foi lindo, porque a gente começou a sentir a mudança do ambiente no quarto. Aí chegou meu pai, daqui a pouco chegou a minha irmã, né, que a gente mora tudo próximo, um mora em cima da casa do outro, né? Aí quando foi ver, já estava todo mundo lá dentro do quarto, na casa do meu pai, Jason com violão. E ouvindo a música mesmo, se você parar para ouvir a música, a parte que faz foi literalmente, foi dado, sabe? Foi dado. Meu irmão levantou fazendo e aí a gente começou a cantar. Eu falei, tá pronta essa música, não precisa de mais nada. Tanto que a gente diz que ela é uma música curta, né? Mas a gente tem que entender o que foi entregue. E foi entregue naquele dia, naquela hora, naquele momento, com meu irmão, com a minha irmã, e a gente começou a escrever. E um falava assim, Gabi, vamos adorar o Senhor. Aí começou, não há outro, glorioso, poderoso, majestoso. Aí minha irmã, eu me prostro, eu me rendo. Falo que é uma música autoral, mas não é só minha essa música. Eu me prostro, eu me rendo, vivo está. E na época, nós estávamos vindo, 2020 ali, uma pandemia. Isso. Né? Então, eu falava, Senhor, essa música precisa ser lançada. Eu tinha outras canções, mas eu sabia que aquela música era para aquele tempo. E a gente não tinha muitos recursos. Eu não tenho o clipe dessa música. A gente conseguiu fazer, na época, o áudio dela, né? E falei, vamos lançar ela, porque é para esse tempo, para o pessoal que estava vivendo aquela dificuldade, muita gente que perderam seus entes queridos, eu perdi amigos também, muita gente vivendo um luto durante aquele período da pandemia, e a gente precisava de ter composições como essa, que mostrasse que o Senhor Jesus é o caminho, independente daquilo que estivesse acontecendo, independente do cenário. Amém. E isso aí é louvor, porque o que é louvor? Louvor é aquilo que exalta a Deus. Música, tem música e tem louvor, O louvor é o que exalta. Eu falo que a música, quando a gente vai aprender sobre a música, o que eles falam que a música, ela é um instrumento que manifesta os diversos afetos da nossa alma, né? Que expressam ali. Mas o louvor já está relacionado é uma separação. A música expressa o louvor, Exato, né? É o que deixa Deus no centro. E essa canção, o centro é Jesus. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, Gabi, mas com você cantando, dono dos meus dias. Então, ó, já nós voltamos com mais Gabi e também o nosso querido Alex, tá bom? Não sai daí não, já voltamos. Vamos para o intervalo cantando. Saiba que o Senhor
é quem cuida de você e sabe do seu futuro. Não, o meu futuro não depende de ninguém, nem mesmo da opinião de alguém, mas Deus controla os meus dias. O amanhã às vezes parece incerto, o pensamento me faz ver só o deserto, mas Deus controla os meus dias. Se tudo conto pra Ele, então por que me preocupar? Em dias de guerras me dá armas pra lutar, e o amanhã que está perto de chegar, Ele vem com um motivo novo, vem com um motivo novo pra cantar. Tudo que tenho é teu, Senhor, tudo que sou é teu. Tens em tuas mãos os meus dias. Tudo que tenho é teu, Senhor, tudo que sou é teu. Tens em tuas mãos os meus dias. Se tudo conto pra Ele, então por que me preocupar? Em dias de guerras me dá armas pra lutar, e o amanhã que está perto de chegar, Ele vem com um motivo novo, vem com um motivo novo pra cantar. Tudo que tenho é teu, tudo que sou é teu, Senhor. Tens em tuas mãos os meus dias. Tudo que tenho é teu, Senhor, tudo que sou é teu. Tens em tuas mãos os meus dias. Do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. E quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu
Olha, estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus, recebendo nesta noite a adoradora cantora Gabi Araújo e também ali no teclado o Alex Avelino. Essa noite está abençoada, é Deus tremendo. O Alex, é correto falar nos teclados? Porque se refere à tecla? Eu tenho essa dúvida. Eu vejo mais nos teclados, fulano. Eu digo, um dia eu vou perguntar para um tecladista. Eu acho melhor no singular, né? No teclado. No teclado, né? Nos teclados, só tem um que ele falou nos teclados. Eu tinha essa dúvida, eu aprendi mais, tá vendo como a gente aprende? Nós aprendemos, porque normalmente está nos teclados, eu digo, porque se refere às teclas, então são muitas teclas, mas é um só. Isso. Então é no singular, tá vendo? Só se tiver 2 teclados. Aí é 2, aí só nos teclados. Aí nos teclados, Avelino, porque o cara que toca 2, 3 teclados, tem cara que toca, né? 2, 3 teclados, cada um faz uma cama. Eu já vi já 5 teclados, 6. 5 teclados? 5 teclados. Caramba, isso aí é porque cada um tem um timbre ali, cada um para uma canção? Tem Na isso? verdade, na performance do show, da apresentação, então cada teclado tem um timbre já preparado. Já pronto. Já pronto Olha para aí, poder que legal. Isso usar. aí para show mesmo. Então, para cada música tem essa Isso, canção. já tem um timbre específico já montado. Aí, no caso aí, como você está fazendo um único teclado com a Gabi, então, na hora você já sabe aí os timbres, você já coloca aí na hora. Como você já toca um tempo, porque você já sabe o timbre de cada canção. Sim, porque é notório que muda, né? O piano e tal, aquela coisa bacana, né? Ei, Gabi, hein? É bênção. É Deus tremendo, tá vendo? O Noite com os Adoradores também é cultura, a gente aprende, né? Aprende. A gente aprende singular, a gente aprende plural. Você está feliz? Eu estou muito feliz mesmo por estar aqui, muito feliz com Cristo, muito feliz, pastor, muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz no meu dia a dia, eu procuro ser uma pessoa feliz. Tem que ser. Com energia boa, né? Aquela que chega no ambiente e consegue ali transparecer uma felicidade, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. Se Cristo vive em mim, isso tem que transparecer. Você sabia que tem uma passagem de Provérbios 17, 22, na linguagem, da linguagem de hoje, Provérbios 17, 22 diz: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. É verdade. Cuidado. Alegria do Senhor. Agora, nós saímos para o intervalo, você cantando Dono dos Meus Dias, é uma composição sua. Sim. E essa canção também tem uma história? Tem uma história. Tem. Tem. Conta pra gente. Eu quero saber de tudo, né? A dona, ela não foi lançada essa música ainda. Não foi? Não, na verdade. Recebemos de presente aqui. Sim. Palmas. Na verdade, ela ainda não foi Noite com os lançada. Adoradores. Não foi lançada essa música, mas nós já estamos cuidando de todo o projeto então para ainda- fazer um EP e ela vai estar lá também. Legal. Então não adianta a galera procurar nas plataformas digitais. Essa brevemente, daqui a uns 2 meses já vai estar lançada, em nome de então, Jesus. Então, quando você lançar, nós somos presenteados. A história dela é o quê? Porque dono dos meus dias. Pastor, quando eu fiz essa composição, eu estava... Você lembra quando eu falei, quando às vezes a gente olha para o lado Correto. e ali a gente começa a ser influenciado, às vezes, pelo ambiente, por ambiente muitas perigoso. opiniões, né? E quando eu fiz essa canção, tanto que eu começo, não, o meu futuro não depende de ninguém, só que não é um depender de ninguém de ajuda, mas é um depender de outra pessoa para que as coisas possam se realizar. Eu sabia que o meu futuro dependia de Deus. Então, quando eu começo, não, meu futuro não depende de ninguém. E a questão de olhar para o lado, nem mesmo da opinião de alguém. Mas Deus controla os meus dias. Boa. E eu estava vivendo uma fase bem... que para mim foi uma fase assim um pouco dolorosa, justamente por conta disso. Eu estava ouvindo muitos burburinhos, muitas vozes. Então eu precisava de um direcionamento do Senhor e a música sempre me acalmou e a oração sempre me acalmou. Por isso que algumas composições minhas têm muita ligação. É como se fosse uma oração. Sim. Né? Então, expressa aquilo que eu sentia. Então, na época, quando eu criei e compus essa música, eu estava no meu quarto, orando e pedindo ao Senhor, Senhor, eu sei que quem cuida do meu futuro é o Senhor, quem faz é o Senhor. E
E é aquelas, pastor, eu não sei o fim das coisas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós só estamos dentro do processo. Eu sabia que eu estava vivendo o processo. E eu precisava passar por aquele processo. Então, eu comecei a compor. E o refrão diz, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu sou é teu. Tens em tuas mãos os meus dias. Porque eu sabia que os meus dias do processo estavam nas mãos do Senhor. Eu ouvi um vídeo muito interessante essa semana que diz assim, se o Senhor te desse um contrato hoje, te dizendo o fim, a sua vitória lá na frente, como que seria? Só a vitória. Você, com certeza, ó, já assinaria. Mas se ele colocasse as cláusulas nesse contrato de tudo que você passaria, mostrar o processo. Era bem provável que você ia falar, não, Senhor, muito obrigada. Quero não. Certo? Então, quando eu compus, foi na convicção de que o Senhor estava cuidando dos meus dias, sejam eles bons, sejam eles dias não tão bons, dias maus, onde eu precisava lutar mais, né? Vencer o meu leão a cada dia. Então, ela foi composta nesse ambiente, quando eu compus essa letra. Experiências. Como você tem uma curiosidade, poucas pessoas talvez saibam, você como back vocal, você teve ao lado de muitos nomes consagrados da música cristã. O que você aprendeu nos bastidores com esses artistas? Pastor, não. Agora o baiano. Não, é que a realidade... O baiano foi fundo. A realidade é diferente daquilo que a gente vê. Rapaz. Certo? Então, eu já sabia da série. Então, eu já tive muita experiência onde, para mim, foi o auge, assim, que eu falava, Senhor, como foi bom ter conhecido essa pessoa. Ai, Jesus, muito obrigada, Senhor. Eu saí assim, não adorando a pessoa, sim. Mas de admiração pelo trabalho e pela entrega da pessoa. Postura. E você se espelhar na pessoa realmente, falar, nossa, Senhor, eu sei que o Senhor fez na vida dela, o Senhor pode fazer na minha também. Então, e nos bastidores é diferente. Então, teve muitas pessoas que eu conheci que eu falava, nossa, a pessoa meu Deus do céu, eu passei a admirar mais, né? E como também tem, às vezes, uns contras, mas também, pastor, nem todo mundo, às vezes, está no seu dia bom. É verdade. Então, não dá para a gente saber, às vezes, quando a gente encontra alguém e esse alguém não está no seu dia bom, você entendeu? Não dá para realmente falar. Mas eu já tive algumas experiências que, às vezes, eu falei assim, ai, Jesus, dei uma desiludida, né? Então, só que isso guia os nossos passos. Quando a gente está nos bastidores, a gente conhece, de fato, a realidade do que acontece ali, né? Quem são as pessoas. E sempre tem uma equipe, assim, a gente trabalha em um circuito da prefeitura com Doninha Produções e eu faço backs para alguns artistas, né, como eu falei. E nos bastidores a equipe que trabalha já está ali, recebe todo mundo muito bem, é assim. Então, eu procuro ser amigo de todos. Legal. E tem artistas que chegam, cantores que chegam, e são, assim, do mesmo jeito, tratam, assim, maravilhosamente bem. Então, isso vai nos norteando. Quem eu vou ser, você entendeu? Quem eu quero ser, a forma que eu quero agir nesses bastidores. Porque da mesma forma que eu já me desiludi algumas vezes, poucas vezes, pastor, não foi muitas, né? Eu tive mais experiências boas do que ruins. Então, eu tinha norteado o que eu não queria. Você entendeu? O que eu não queria fazer, o que eu não queria ser, a forma que eu não queria agir. E foi isso, assim. Isso é importante. Fora o aprendizado que tem em ter experiência com cantores que já estão há tanto tempo na estrada e que olham a gente começando e enxergam na gente também algo diferente, e conversa com a gente, ministra sobre a vida, sobre as nossas vidas, né? Pastores que chegam, ministram sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida dos meninos da banda. Então, para a gente é um privilégio poder estar nesse meio também. Claro. Deus ensina
colocando você dentro do cenário, né? Verdade. Deus vai ensinando assim. Cabe a nós aprendermos a extrair coisas boas, né? E deixar as coisas que de repente não pode ser legal, deixar para lá e contrair coisa boa. A gente que vive muito nesse mundão aí de artistas, de cantores, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar blindado, na verdade, né? Porque se a gente for colocar expectativa em pessoas, a gente pode se decepcionar verdade. e pode se entristecer. Eu não coloco expectativa em ninguém, eu coloco em Cristo, eu procuro analisar, porque se eu colocar muita expectativa, eu sou muito fácil de me magoar. Me magoar quando eu digo de ficar triste. E realmente fica. Ou aconteceu um fato hoje que eu fiquei triste. Aí quando eu estava vindo no programa, estava batido, entrei no banheiro, falei com o papai, hoje saí de lá. Foi, cheguei bem, tá vendo? Uma coisinha que aconteceu, rapaz. E aí, você vê a experiência, entrei no banheiro e falei, Deus, eu não quero isso comigo, não. Tira essa tristeza. E isso vai passar. Quando eu sair daqui, já cheguei aqui bem para aquela coisa. Então, se eu não tivesse orado, eu ia chegar aqui batida, acabada. Mas veja, isso aí é uma dica para você. Já aconteceu isso com você também, com certeza. Com certeza. E você ficar triste, você resolver onde? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, Exatamente. fecha a Se porta e blindar fala de com teu fato, pai. né? Se Através blindar. da oração. Isso é muito importante. E você, Alex, já colocou expectativa assim em pessoas e me baqueei, quase eu saio. Vou deixar até jeito, não quero mais saber, não. Não chegou a esse ponto, graças a Deus. Mas tem, infelizmente, né, esses barros da vida que eu creio que Deus até permite para a gente crescer, para a gente ficar maduro. Acredito que tudo o que acontece é por um propósito. Propósito, boa. Tudo Então, coopera para o bem. Sim. Então, tudo que acontece é permissão dele. Então, se ele permitiu, é porque ele quer me fazer forte. Mas isso daí acontece e tem em todo lugar, né? Mas nunca colocar expectativas em pessoas, sempre olhar para a cruz. Mas a gente sabe que tem pessoas que olham para nós, que estão olhando para você agora. Nossa, que menina abençoada, né? Ela tá, é uma expectativa. Aí um dia ela vai conhecer você, como você chegou De aqui, fato. pastor, prazer conhecer o senhor. Você colocou uma expectativa. Dependendo da minha chegada, você fala, nossa, misericórdia. Expectativa, o negócio tem que se blindar legal. Tem que se blindar, Tem que tomar verdade. cuidado, Tem senão que tomar você. cuidado. Senão a gente se dá. Porque de repente pode ser uma timidez da pessoa, ela não chega logo, ela não cumprimenta logo. Pode ser, aí você aguarda. Não, mas não é bem assim. Tomar cuidado com aquela coisa da primeira impressão. Primeira impressão. Porque Deus não age assim. Isso é verdade. Se Deus fosse olhar para a nossa primeira impressão, Já sabe, nem estaríamos aqui. Ninguém estaria aqui. Então, essa coisa da primeira impressão, ela não é bíblica. Não. Isso é uma coisa natural do ser humano. Por isso que eu evito muito julgar pela primeira impressão. E cabe a gente ter o discernimento. Discernimento, muito né? importante Porque isso. todos nós somos humanos. Como eu falei, às vezes a gente não está num dia bom. Exatamente. Né? A gente Pode não sabe o que acontecer. aquela pessoa passou. Agora, 2021 foi um ano que você lançou o seu primeiro single. Já falamos aqui do caminho, né? Sim. O que você pode acrescentar mais de 2021? O que aconteceu que marcou a sua trajetória com Cristo? 2021 foi a época da pandemia, né? Marcou, hein? Acho Pra que mim marcou todo mundo, marcou né? todo mundo. E querendo ou não, ali foi onde muitas portas para todos, né, foram fechadas ali. Então eu vi o sustento do Senhor. Eu casei em 2019, no fim do ano, novembro. E a pandemia chegou em 2020, ali por volta de março, não foi? Sim, sim. E ficou ali uns 2 anos. Para mim foi um período muito difícil. Meu marido também, a gente foi morar na época na casa da minha mãe. Então ali a gente estava construindo, terminando a nossa casa. Então, como fala, né? Às vezes só vê a gente aqui louvando, mas não vê de fato as nossas lutas e nossas batalhas, né? os nossos propósitos. Então foi um ano ali onde o Senhor foi nos dando muita provisão, pastor. Dentro da escassez, assim, porque o cenário que o Brasil não, o mundo estava vivendo tudo de portas fechadas. Eu cheguei, pastor, a montar um carrinho de tapioca. Olha aí, rapaz. Falei, eu não vou ficar parada. Na época eu trabalhava também na igreja, só que devido a poucos cultos, Sim. né,
não estava tendo mais as mesmas atividades no meio de semana, de gravação, de overdub que a gente tinha, sim, de composições e tudo mais. Eu falei, eu não vou ficar parada. Eu fui lá, montei, falei, o que é que eu sei fazer mais também, tapioca, né? O que eu sei fazer melhor também. Eu amava comer tapioca. Eu falei, eu vou montei um carrinho de tapioca em 2021. Só vivia eu lá, se chamava Tapioca do Bahia, que meu marido é baiano. Tapioca e ali do Bahia. Foi. E ali, pastor, eu vi a provisão do Senhor. Mas não prosseguiu com Tapioca do Bahia, não? Não. Mas porque fechou, Rogério? Aí fechou. Eu iria até lá. Aí não deu, porque o Senhor não queria que fosse apenas aquilo ali, só foi apenas uma porta de escape. E o Senhor foi cuidando de todos nós, de toda a minha família. Que legal. Né, de todos mesmo, dos meus irmãos, porque a gente não se preocupa só com a gente. Verdade. A gente olha para o lado, a gente vê nossa mãe, vê nossos pais, vê os nossos irmãos, todos têm sua família, têm seus filhos. Então, 2021 foi um ano assim, de muito cuidado com o Senhor. Na minha vida pessoal mesmo, sabe? Gabriela, né? E na minha carreira a gente lançou o Caminho. Foi um ano onde compus outras canções também, mas não tive outro tipo de trabalho ali na carreira, justamente por causa do período, né, que nós vivemos. Sim. E logo após aí o 2021, aí veio logo a canção 2026 agora, depois de 4 anos, né? E eu queria que você cantasse agora a presença do Pai, depois a gente volta falando, porque 2026 chega a presença do Pai. Aí a pergunta aqui, como nasceu essa canção, eu quero que você cante primeiro. Tá bom. Vamos cantar? Vamos Presença do Pai, Gabi Araújo.
a presença do Pai, com ela, Gabi Araújo, ali no teclado é ele, o Alex. Eita, coisa boa, hein? Isso é MPB pura. Coisa boa, para ouvir, é gostoso, porque é música, né? É estilo muito bom, lembra muito a música brasileira. E eu tenho essa vertente, pastor. Tem, eu tô vendo nessa, eu estudei. as interpretações, né? A forma que canta, as subidas agudas, os médios, os graves, então, é a linha da música. Eu meio que dei uma misturada, pastor. Boa. Porque, Eita. como eu falei que eu... Não, misericórdia, assim. Eu cresci na igreja, então eu ouvia muito e eu gostava demais de Shirley Carvalhais, Rose Nascimento. Eu ouvia Noemi Nonato. Cícero Nogueira, Marcos Antônio. Então eu cresci com essa vertente. Só que quando chegou ali, na minha adolescência, como eu falei, o meu cenário era o quê? Era uma comunidade. Então não tinha muita oportunidade. Era isso aí. E quando surgiu uma oportunidade para mim, foi numa escola, no CLAM, que se chamava CLAM, que é um conservatório, onde era música popular brasileira. Sim. Né? Tinha essa vertente. Então eu peguei essa oportunidade, falei, eu vou estudar, Senhor, porque eu preciso aprimorar. Então, eu tive também essa vertente da música popular brasileira, a música do Brasil, né? E eu vejo que também a gente precisa ter também isso dentro, né? Porque é a nossa raiz. É a nossa raiz, porque isso é rico, isso é muito pouco, né? No mundo gospel, esse tipo de canção. E existia, tipo Oséias de Paula. Sim. Vem com uma vertente brasileira poética, né? O Vitorino Silva também, a gente vê também ele tendo essa linha. Então chegou uma hora que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então eu tive uma certa crise ali de identidade, porque não era tão usual dentro das igrejas, né? Mas o Senhor é aquele que trabalha independente de tudo. Eu falei, eu vou fazer o que soa dentro do meu coração e adorar o Senhor com o que eu tenho. Para cada pessoa, Deus deu uma missão musical, um estilo musical, para que todas as pessoas sejam ganhas. Eu já canto forró, né, evangélico, quer dizer, já há 27 anos, né? Foi o perfil que Deus me deu. E não adianta você tentar se enquadrar em outro perfil. Não adianta. Quando eu vou nas igrejas, eu até adoro. Canto lá, não adianta, não tem todo mundo como. adora. Mas na hora que eu entro com forrozão, parece que o cenário da igreja muda. Eu falo que eu já estudei depois de grande. Eu procurei estudar a linguagem atual, né? Melisma e tudo. Eu estudava e eu fiz tudo, mas na hora que eu cantava não saía. Eu falava, não, Jesus, eu estudo para falar que eu consigo fazer, mas quando eu cantava e quando eu canto, não é o que está dentro de mim. Mas sua característica não é melisma, não. Não tem espaço. Não tem espaço para melisma. Não tem espaço para melisma. E também... Não tem espaço. E para quem tem, eu acho tão lindo que faz assim de forma tão natural, tão perfeito, né? Eu acho lindo. Porque tem gente que vai fazer aí, só Deus, fica melismado mesmo, né? Tem que saber fazer, né, maestra? É saber fazer, Melisma não é qualquer um. Fala um pouquinho mais. Quando ela tenta fazer um melisma, tu chama atenção, ela não tem essa caída. Não, ela não tem essa caída, não. Não tenho mesmo, assim. Às vezes até encaixo ali dentro da minha identidade, mas sair do que eu gosto, do que que pulsa dentro de mim, é difícil. Eu gosto do Marcelo Nascimento, tem muito melisma. Ele é uma referência. Tá louco. Ele Marcelo, é a referência. Marcelo, ele, o Matos, também. Dois, porque ele sabe fazer. É uma referência, sim. Não é qualquer e às vezes eu sabe. olho e falo, eita, meu Deus, eu queria tanto. Mas... Aí Deus chega, fique na sua aí. Quando a gente entende quem somos em Cristo Jesus e a gente... de fato, passa até a nossa identidade. Assumidamente, as coisas começam a fluir. Você não tem esse conflito, né? Então, fala, Senhor, o que é para mim, o que é dele, e glória a Deus por isso. Você já criou o perfil, você já tem o seu perfil. E quando isso é mudado, eu já vi pessoas que tinham um perfil musical, no meio da jornada começou a mudar.
deu problema. A galera, nossa, mas está diferente. Mas sentem mesmo. Sempre tem isso, né? Sentem. Não vai mexer naquilo que está se ganhando. É o time que está, como diz o ditado, vai mexer no time que está se ganhando. Isso é muito legal. Agora, essa canção, ela já carrega um título muito profundo. O que a presença do Pai representa dentro da sua caminhada com Deus. O que realmente essa canção apresenta dentro da sua caminhada com Deus. Ela já tem um título forte, ela já fala por si. Já. Anteriormente, nós viemos falando sobre a questão dos bastidores, né? Uhum. E essa canção, ela nasceu nesse período também de descobertas de tudo. Quando ali eu fui entronizada e eu comecei a conhecer, de fato, tudo o que acontecia, como que era. E sobre a identidade. Identidade. Entendeu? Sobre a identidade. Então, ali, essa canção, quando eu falo assim, se for para... Foi uma oração, pastor. Uhum. Eu peguei a caneta, eu me lembro que eu sentei, quer dizer, não tinha caneta. Eu peguei meu celular, meu bloco de notas, e eu comecei, se for para ter um roteiro que limite a sua glória, eu não quero. Só que de um jeito assim, muito, na minha adoração, no meu lugar, no meu altar, no meu lugar de intimidade com o Senhor que eu fiz essa letra. Seguir os passos de quem entra numa forma e fica igual, eu também não quero. Se for para fingir no altar, Não. ao invés de te adorar, Senhor, eu também não quero. Não quero alcançar multidões com a psicologia de emoções. Então, ela tem uma letra muito forte. E também não é nada comercial. Não é música Não é pra nada ouvir. comercial. É para ouvir, Entendeu? sentar, ouvir Exatamente. e meditar. Então, eu sabia que essa música não era uma música que talvez fosse aceita de certa forma, porque é uma música confrontante. Música que confronta. Uma música que confronta. E aí o refrão fala, eu prefiro a presença do Pai. Eu prefiro influenciar com a presença do Pai. Eu prefiro adorar o Pai racionalmente, impactar vidas com a presença do Pai. Porque não é nada sobre nós, mas sobre aquilo que o Senhor colocou em nós e sobre Ele que está em nós, aquilo que nós carregamos, né? Que é a presença do Senhor mesmo. Então, essa música foi feita dessa forma. Dessa forma, né? Então, eu sei que ela é uma música com uma letra... Para ouvir, sentar, ouvir e confrontante. meditar. E para quem escuta, quando a gente falou assim, vamos lançar ela, eu fiquei assim, né? Tipo, tem certeza? Será? Só que ela veio de um jeito muito leve. O arranjo dela, quando a gente para ouvir a canção, foi feito de forma, transmitir a mensagem Reflexível de um também. jeito leve. De um jeito leve, não precisa ser algo, porque a música já tem uma letra um pouco confrontante, não precisa ser algo, né, se for, não, de um jeito leve, porque muita gente também faz essa oração, principalmente aqueles que estão atuando, muita gente faz essa oração de falar, Senhor, eu quero que o Senhor é quem ecoa na minha boca, eu quero que a sua presença vá adiante, a sua presença, é a presença de Deus. E foi nesse contexto que eu fiz essa canção. Isso é importante. Tem canção minha também, tem forró meu que confronta. O pecado apaga os sonhos, risca o nome do céu, faz os dias serem tristes e do pecado me torna ré. É confrontante. É confrontante. O pecado apaga os sonhos, risca o nome do céu e do inferno me torna ré. Misericórdia, esse homem está bravo. Mas o pecado faz isso, né? Risca o nosso nome isso é verdade. do livro da vida. Então, tem canções que tem que ser para realmente chamar a atenção, porque tem pessoas que são chamadas a atenção dessa forma, porque a Bíblia ela é recheada de exortações. Exatamente. Ela exorta, ela instrui, ela corrige, ela puxa a orelha. Exatamente. Ela confronta você, ela deixa você pensativo, e se você não mudar, as coisas realmente ficam difíceis entre você e Deus. O problema as coisas difíceis aqui na terra é uma coisa, agora as coisas difíceis para você e Deus, aí que é o problema sério. Tudo aqui na terra fica difícil, mas com Deus do nosso lado, Ele vence todo. Vou fazer uma brincadeira contigo, um negócio de ping-pong. Ai, meu Deus. Eu vou perguntar Sou e tu péssima. responde. É agora, 1, 2, 3, já. Primeira pergunta, muito fácil. Deus para você. Tudo. Tudo. Família para você. Base. Um sonho que você ainda precisa almejar. Um sonho.
Vixe, deve ter muitos, porque pensou. Eu tenho muitos sonhos. Pensou. Então Muitos é sonhos. muitos. Muitos sonhos. Um país que você deseja conhecer. Um país. América, Eita nunca fui nos Estados Deus. Unidos. A Disney, né? O sonho de criança, Sonho aquela. de criança ainda. Um estado do Brasil, uma capital do Brasil que você deseja ir fazer um evento, que você quero ir conhecer. Eu acho que não só um estado, mas o Nordeste, ali, a região do Nordeste, eu gostaria muito. Fazer toda a região. Muito. Porque o povo lá é um povo forte. Nordestino é forte. Nordestino é forte. Eu sei disso. Não falando dos outros, né? Eu sei, eu sou nordestino. Mas todos os estados que abrangem bom, o é Nordeste é o que eu gostaria mesmo. Um prato, uma comida. Feijoada. Eita. Meu Deus do Oxente, céu. quem é que não gosta? Eita, glória, é verdade. Com farinha e quem não gosta? pimenta. Com farinha e pimenta. Eita Deus, tu é, como diz na minha Bahia, tá Eita. mulher arretada. É Pimenta. verdade, a família é forte. O sangue é nordestino. O sangue é nordestino. Uma música. Eita, agora o senhor me pegou. Música. Uma música. Eu tenho uma. Presença do Pai. Pronto. Eu também sou assim. Quando não vem na hora, eu falo uma minha. A minha, porque é o que mais faz sentido para mim agora. Uma cantora. Uma cantora. Uma adoradora. Tem vários, pastor. Ixi. Hoje eu vou dizer a Lídia Moisés. Que Lídia- eu trabalho com ela e eu, de fato, Vai vir posso aqui? vê-la. Vai vir aqui? Eu, de Ó, fato, me falaram. posso... Ó, a Lídia Moisés vai vir, me falaram aqui. Eita, Ó. glória a Deus. Então, Lídia, eu, de fato, vem logo. posso testemunhar que a Lídia não apenas canta muito, mas tem um testemunho de vida maravilhoso Que legal. e é Vou cheia de conhecê-la Deus, pessoalmente. cheia da presença de Deus. Vou conhecê-la. Um programa de televisão. Noite com adoradores. Foi estar Se eu aqui. errar essa, eu nunca mais volto. Que maravilha, que Deus te abençoe. Quase nós já estamos chegando no final. Gabi, você olhando para tudo o que você já viveu até aqui, que oração existe no seu coração para os próximos capítulos do seu ministério? Eu oro para que o Senhor, além de me colocar no lugar que Ele quer que eu esteja, que eu esteja nesse lugar do modo que Ele quer que eu esteja também. Acho que essa tem sido a minha oração. Amém. Que o processo não só me leve a lugares, mas que me leve a estar, de fato, conectado, alinhado com o propósito do Senhor dentro do ser Gabi. Maravilha. Essa é a minha oração. Deus é maravilhoso. Meu amigo Alex, queria que você deixasse suas considerações finais e agradecer também pela sua vinda, compartilhar conosco um pouquinho aí do que você falou, mas falou com firmeza, né? Que Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. Fica à vontade. Foi maravilhoso esse tempo aqui que nós tivemos, né? Momento de adoração, de exaltação, aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e todo poder. Obrigado também, Gabi, pelo convite. Deus abençoe, pastor. Foi maravilhoso. É Deus tremendo. E você, Gabi, também suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, ter compartilhado conosco sua história, suas canções, Eu que considerações sou grata, finais. grata a Deus, grata ao pastor, grata a toda a equipe que aqui está da Noite com Adoradores e grata a você que um pouco da minha história que aqui foi citado, com as músicas que foram cantadas, possam, de fato, ter transformado e plantado uma semente dentro do seu coração para você que está em casa. Só tenho a agradecer e saiba que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, independente das circunstâncias que for. Deus está te guiando a um lugar do propósito de Deus, ao centro da vontade dEle. Só confie. Em nome de Jesus. Amém. Aí o contato da Gabi tá tudo aí passando no rodapé do vídeo. Você corre lá, pega a caneta, anota para convidar para ir nos congressos, para pregar para a juventude, pregar para as senhoras casadas, solteiras, viúvas. E aí fazer só alegria. Gabi, as músicas a gente pode procurar no Spotify, No Spotify, Deezer, está canal disponível em YouTube. todas as plataformas digitais. Vai encontrar tudo. Presença do Pai, o Caminho. Lá também tem
eu acredito que tem a Salmos 123, que é uma outra canção também curtinha, mas que é muito bonita também. Então, me acompanhe também nas redes sociais, vai estar lá, sou Gabi Araújo, para que você possa participar também desse crescimento que é a Gabi Araújo e de todos os lançamentos que estão vindo. Maravilha. E você em casa, ó, receba o meu abraço, um abraço de toda a família. Noite com os adoradores de Deus, não esqueça do início. A esperança não morre, ela nossa permanece. Jesus Cristo, esperança nossa. Que Deus abençoe. Vamos finalizar com Gabi cantando, abrilhantando. Com Cristo é vencer e com Cristo a gente vence. Brasil, tchau. Beijo no coração. Deus abençoe. Até domingo que vem. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar